Uma das grandes graças e força, efeito, manifestação do ressuscitado em nós é a graça do Espírito Santo. Presta atenção nessa leitura do Atos dos Apóstolos. Esses homens eram cheios do Espírito de Deus e temiam, acima de tudo e acima de todos, a Deus. Daqui a pouco a gente vai saber isso de maneira mais profunda no grupo de louvor. Mas qual que é o sentido? O que é o temor de Deus? É um respeito profundo a Ele e um desejo de não desagradá-lo. Em síntese, o temor de Deus é isso. Tem nada a ver com ter medo de Deus, mas ela nasce e manifesta de um amor grandíssimo a Deus, a ponto de ser disposto a sofrer até as últimas consequências por amor a Deus. A ponto, porque a Romanos 13 fala que não existe autoridade que não venha de Deus. E aqui você vê os apóstolos desobedecendo às autoridades. Mas por que isso? Porque eles estão mandando algo que não é inspirado por Deus e que leva ao pecado. Claro que a gente deve obedecer em tudo, por exemplo. É inconsequente desobedecer uma lei de trânsito, é inconsequente dirigir sem carta, é inconsequente não pagar os impostos, é inconsequente sonegar impostos. Mas os caras roubam, o salário dos políticos é isso, tem rachadinha, tem auxílio paletó que dá para pagar, que é o meu salário, tem auxílio viagem, não sei quantos R$1.000 e não sei o que. Aí eu já vi político tal, até que falou isso, aquilo outro. Gente, depois eles vão resolver com Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, Infelizmente, tem coisa que infelizmente a gente tem que engolir seco. Mas a obediência, ela é um declarar-se a Deus até as últimas consequências. O temor a Deus, o amor a Deus, o respeito profundo a Deus nos faz correr qualquer risco por Ele. Por Ele. Olha aqui, olha o que fala. Naquele tempo levantaram-se os sumos sacerdotes da época. Os sacerdotes do templo, os sacerdotes judeus, os homens que são consagrados para santificar o povo de Deus. Os saduceus, sabe que os saduceus tinham uma rincha com os fariseus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então aí já começa a falar que tem um que ressuscita, então aqui o negócio já começa a ficar brabo. Então a fúria vai nascendo agora, agora vem com essa historinha da carochinha, ressuscitou aí alguém no meio dos mortos, ai. Aí depois, cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançaram na cadeia pública. Então, ou seja, eles foram presos publicamente. A cadeia pública era aqueles aqui, esses aqui são presos publicamente, ou seja, não são dignos. Olhem bem quem eles são, porque se por acaso você vê um desses solto, é para não dar nem crédito. São pecadores públicos, são anátemas, são cortados da comunhão, do convívio. Ou seja, poxa vida, esses caras já foram açoitados, foram ameaçados. Aqui o pessoal já tinha sido disperso, das ameaças que sofriam pelo Evangelho. Mas mesmo assim, eles não paravam. E os milagres, os sinais ocorriam no meio deles. Durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair. Olha que coisa. Era um desejo tão grande de Deus a evangelização. Nós lemos por esses dias, no domingo, sobretudo, que nós vemos
No Evangelho nós víamos os apóstolos reunidos com medo dos judeus. Aí o Senhor que sopra o Espírito, Tomé que não acredita porque não estava lá no meio deles. A gente fala, mas onde estava esse homem? Depois no dia seguinte a palavra fala do mesma coisa, estavam lá trancados com medo, reunidos no cenáculo. Aí na primeira leitura falava, eles anunciavam no pórtico de Salomão, ou seja, no centro aqui de Jerusalém, e uma multidão de pessoas se convertiam, o número dos cristãos cresciam, e não eram os gentios, não eram os pagãos, eram os judeus, aqueles que mataram Jesus, aqueles que perseguiram ao Cristo. Ou seja, aderir à fé era assumir um risco de vida. Para ser mais claro, era assumir a sua própria condenação. Dá para entender? Vamos imaginar que todos nós estivéssemos no Iraque e nós falássemos aqui, vamos fazer agora uma missa pública aqui para os iraquianos. Irmãos, o que vocês acham que ia acontecer? Nós estávamos assinando a nossa sentença de morte. E de fato esses homens aqui, por temor a Deus, no sentido literário aqui, da paixão, do amor a Deus, eles estavam dispostos a tudo. E de fato é que os milagres, Deus queria tanto que eles anunciassem, que mandava anjo para abrir as prisões, para que eles não deixassem de falar ao povo. E a palavra fala aqui, ao sair os anjos falam, e de falar ao povo no templo. E quem é aqueles que comandam o templo? Os sacerdotes que acabaram de prender ele. É como se Deus falasse assim, eu não dá escuta para esses sacerdotes não, Deus envia anjo, né? Tipo, não é para fazer isso, volta lá, vai pregar a verdade. Eu fico imaginando, eu não sei, né? Eu fico imaginando o coração de Deus, do coração de Deus, dos anjos, uma visão celeste, assim, eu queria que a gente pudesse ter uma visão celeste desse fato. Imagine o que tinha na visão dos anjos. Imagine os anjos vendo esses homens evangelizando. Imagine os querubins, imagine os serafins, imagine aqueles que nosso Senhor resgatou do mundo das trevas. Imagine Moisés, Elias, Jacó, Abraão, Isaac, Davi. Imagine todo mundo vendo a palavra de Deus que se confirma, que se realiza em plenitude. Jesus é o complemento da revelação, e essa revelação que se irradia nos apóstolos, e esses caras sem medo que evangeliza, e o céu que desce. A santidade e a unção desses homens eram tantas que o céu descia na terra. Eu não sei se vocês já viveram experiência de Deus que você fala, não é possível, o que eu estou sentindo agora não é humano, não é real, nada pode dar, nada pode fazer eu provar do que eu estou sentindo aqui agora, por causa da atmosfera, por causa da unção, por causa da graça, por causa da santidade. Você percebe que é uma coisa de Deus. E acontece que até os anjos do céu vêm intermédio e vêm anunciando, olha, ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Olha como que é. Nosso Senhor não está nem preocupado muito com a palavra, mas o jeito que vocês vivem fala muito. Aqui entra tudo aquilo que eu já expliquei, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia muito errônea dos apóstolos e do que é a pregação. A pregação não é uma vivência, antigamente não existia que nem é hoje, pregador X que fica andando para cima e para baixo, que fica pregando de cima a baixo e depois vai embora, vai de um lugar para o outro e que se lasca e depois deixa o BO para a comunidade. Não existia isso. Os pregadores naquela época eram pastores, testemunhavam, estavam no meio do povo.
e pregavam com a sua vida, tanto que os anjos falam, vai falar desse modo de viver, e é um modo diferente, porque, poxa vida, antigamente se falava de prosperidade, antigamente se falava de dinheiro, de ganhar muitas coisas, né? Agora é outro papo, agora quem tem dá para quem não tem, né? Dá tudo aos pés dos apóstolos, divide para todo mundo, né? Aí tem gente que fala assim, olha aqui, esse é o comunismo e o socialismo. Não, não é não, gente. Não tem nada a ver. Isso aqui é evangelho, isso aqui é a comunhão, isso aqui é o que nós temos que viver. Não tem nada a ver com isso. Entende? Não tem massa de manobra na cabeça das pessoas. Aqui é um estilo bonito de vida que não deixa ninguém passar fome e necessidade. Tudo era comum. O que eu tenho não é meu, é de Deus, é graça de Deus, é para a edificação do reino, é para a salvação das almas. Esse é o estilo de vida. E os anjos de Deus pedem para que eles testemunhem isso. E aí eles começam a testemunhar, começam a falar desse modo de viver. Chega os sacerdotes, chega lá no Sinédrio, conselho formado. Olha aqui, ó. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários, ou seja, aqueles que pertenciam aos judeus, convocou o Sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Chegaram até os apóstolos, colocaram de novo, mandaram buscar os apóstolos, mas chegando na prisão, os servos encontraram e voltaram, oh, não encontramos, a porta está fechada, os guardas estão postos na frente do portão, mas os caras não estão lá. Né? O anjo manifesta, faz a graça acontecer, mas quando abriram a porta não encontraram ninguém, ouviram a notícia do guarda, os chefes falaram que eles estavam lá no templo. Depois chegou alguém e disse, né, os homens que vós colocaste na prisão está ensinando lá no templo. Então os chefes foram lá de novo, trouxeram os apóstolos, dessa vez sem violência. Imagine também o espanto dos caras. A gente tá batendo, tá brigando, tá dando açoite, não tá resolvendo, vamos com calma, cara, porque não sei o que tá acontecendo aqui. E aí eles falam, atacam, e nosso Senhor diz, né, e eles falam, olha, antes obedecer a Deus do que a vocês. Não adianta, a gente não vai se calar. Nós não vamos nos calar. E no meio do povo de Israel, a conversão acontecia, as pessoas eram libertas dos seus pecados, o Espírito apoderava-se sobre eles e eles obedeciam a Deus. Até que ponto nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Obedecer a Deus é obedecer a Deus mesmo, né? A gente não pode ser cristão meia colher, né? Você gosta de pedreiro meia colher? Mas nem que a vacatuça. Você gosta de dentista que não sabe tirar uma cárie bem feita no seu dente? Você se deixaria operar por um cardiologista que fez faculdade vendo tutorial no YouTube? Não dá, né? E por que as pessoas aqui precisam aguentar esse bando de cristão meia boca que existe dentro da igreja? O povo precisa da tua santidade. O povo precisa do teu comprometimento. O povo precisa do teu amor por Jesus. O povo precisa do teu coração apaixonado. Ah, mas eu não falo, eu não prego caramba. Você prega sim, você está andando, você está pregando, né? Aquela historinha lá do São Francisco, o irmão Bernardo, né? Que começaram a andar 8 horas, que o irmão Bernardo estava doido para pregar, falou, vamos pregar, não sei se é Frei Leão ou Frá Bernardo, mas de fato, foi aí, São Francisco, cadê? Que hora que nós vamos pregar? Rapaz, nós estamos pregando há 8 horas já, meu. Então, o que nós fizemos o dia inteiro foi pregar, ou seja, pregar sem abrir a boca, E para isso a gente precisa fazer aquilo que está no Evangelho, né? Esquecer as coisas da terra.
viver as coisas do alto, falar das coisas do alto e dar testemunho daquilo que viu e ouviu. O que é dar testemunho daquilo que viu e ouviu? Da tua experiência de Deus. Se você não tem experiência de Deus, se você não reza, se você não medita profundamente a palavra, o que você vai dar? Eu já vi muito carismático aí, até fazendo diário espiritual, que não aguenta ficar 20 minutos em silêncio ouvindo diário. Não aguenta, fala no meio, não aguenta, cara. Eu falo, rapaz, o que você prega quando você fala? Fala bonito, cara, mas são palavras vazias. Não convence e não converte ninguém. Você tem sensação de converter as pessoas vêm e te elogiam, mas é só cosquinha. Conversão é mudança radical de vida. E se você não é profundo, como você vai ensinar os outros a serem profundos? Entende? Então assim, a gente precisa realmente dar testemunho daquilo que vimos e ouvimos. E para isso eu preciso estar diante de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus. E aqui nosso Senhor, ele termina dizendo, né? Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele e sobre tudo aquele que o testemunha. Eu sou testemunho daquele que me deu a vida. Eu sou a pessoa dele. Que a gente lembra o Evangelho de domingo, né? Vamos trazer de novo o Evangelho de domingo. Olha que bonito que Jesus fala para os apóstolos antes de fazer o sacramento da confissão. O que ele fala? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem, esses serão retidos, não serão perdoados. Eu dou para vocês essa autoridade. Ajam no meu nome. E você, como cristão, é chamado a agir no nome de Deus. Isso é para o padre, isso é para os apóstolos. Não, isso é para você. Pensa no teu sacerdócio real. Quantas pessoas você ressuscitou, que você fez confessar os pecados, abriu o coração para você, que você deu uma palavra e ressuscitou por causa de um diálogo seu, que ressuscitou por causa de uma pregação tua, que ressuscitou por causa de um gesto teu, por causa de uma ação tua. Dá para entender, gente? É forte demais, não é? Então, vamos dar esse testemunho, custe o que custar. Depois o Adauri vai ajudar a gente a aprofundar essa questão do temor a Deus, né? Mas no fundo, assim, como síntese de tudo que o Adauri vai desdobrar, o temor a Deus é isso: um coração que o ama. E você só pode ter um coração temente a Deus se você tem relação com Deus. Senão você vai continuar nessa mesmice. Eu vou confessar porque minha consciência está pesando. Eu fiz aquilo e eu tô mal por causa disso. Eu preciso viver uma vida boa porque Deus me dá tanto. Que alegria. Não, gente. Quer dizer, isso também. Isso já é coisa boa. Mas a coisa melhor ainda é quando eu faço tudo para agradar a Deus e renuncio a mim mesmo quando eu sei que estou desagradando a Deus. O sofrimento não é porque me desagrada, porque eu estou mal, porque minha consciência pesa, mas o sofrimento é porque eu estou desagradando o amor da minha vida, o meu Senhor, aquele a qual eu quero amar perfeitamente. É impossível. Não sei, vai ver com Deus. Sede perfeitos porque eu sou perfeito. Sede santos porque eu sou santo. Se ele falou, então tem jeito. Se a gente não consegue, então vamos ser sem vergonha e vamos se converter. Porque se ele falou, é possível. Então vamos realmente mudar de vida e fazer isso. Dar esse amor e esse coração a Deus.